Boa noite, boa noite, boa noite. Estamos ao vivo, direto da minha casa. Vamos lá. Hoje nós vamos falar com o nosso colega nosso querido amigo Marcelo Diniz. Joyce, eu vou ter um pouquinho de dificuldade porque eu não coloquei o notebook, tá? Nosso querido amigo Marcelo Diniz. Bom, vamos apresentá-lo. Um pouquinho de dificuldade porque eu não coloquei o notebook, tá? Deixa eu olhar aqui o perfil, né? Nosso palestrante de hoje é o Marcelo Diniz. Ele é bibliotecário formado na Universidade Federal do Maranhão em 2004. Ele é especialista em docência do ensino superior pela CAPEM. Trabalhou e estagiou em diversas bibliotecas, como a da Universidade Federal do Maranhão, do IESMA, Biblioteca Pública Benedito Leite, Faculdade Atenas Maranhense, Biblioteca do Arquivo Público do Estado do Maranhão. E como profissional, ele atuou no SEUMA, Museu Histórico e Artístico do Maranhão, Faculdade Atenas Maranhense, FACAM, onde ele atuou como professor de metodologia. Atualmente ele é bibliotecário na ETSUS de Palmas, no Tocantins, onde atua também como professor tutor do curso de especialização em saúde pública. Ele adora a profissão de bibliotecário, onde é apaixonado pelos serviços de elaboração de ficha catalográfica, que considera uma arte, normalização, onde também compõe o Comitê 14 da ABNT desde setembro de 2014, e Curiosidade Literária, onde desenvolve diversas pesquisas para um futuro livro. Com vocês, o Marcelo Diniz, que vai falar com a gente sobre normalização acadêmica e plágio. Joyce, tu tá na live? Vamos apresentar com a gente sobre normalização acadêmica e plágio. Joyce, tu tá na live? Joyce? Oi? Alô? Boa noite. Joyce, tu tem acesso ao convidado para adicioná-lo, modo remoto? Marcelo Diniz, achei. Já encontrei, ele já está conectando. Boa noite. Hoje nós vamos... Boa noite. Aí, Marcelo. Djalda, finalmente. Como vai? Melhor agora. Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Muito bem. Eu fiz legal. a apresentação tua, né, Marcelo? Uhum. E aí tu tens 25 minutos para expor, né, a tua temática. E o restante do tempo nós temos para debater com as perguntas dos nossos espectadores. Para tirar dúvidas que porventura eles possam ter. Obrigada por ter aceito o meu convite, né, o convite da minha equipe, para estar aqui conversando com a gente, tá? Sim, satisfação estar aqui no canal, né? Virei fã do canal.
Adoro, assisto vocês de vez em quando e assisto também as lives gravadas, né? Os vídeos gravados. E estou muito feliz de estar aqui. Bem, falando um pouco de mim, pode? Marcelo, não está aparecendo a tua imagem, só a imagem do teu teclado. Ah, tá, desculpa, só um instante. Faz parte. E agora? Esperar um pouquinho aparecer aqui para mim, que tem um tempinho para chegar a imagem. Tá. Ok. Agora sim. Tá aparecendo? Esse é o Marcelo. Tá me vendo? Tô te vendo. Ah, legal. Pois é, gente, eu sou Marcelo Diniz, né? Marcelo Neves Diniz, sou bibliotecário formado pela UFMA desde 2004, né? Formei em 2004. E estou dentro de biblioteca, pode-se dizer que desde 2001, né? Fui estagiário na UFMA, na primeira estagiário da biblioteca da Fama, do IESMA, Biblioteca Pública, Arquivo Público. E depois, como profissional, eu trabalhei no SEUMA, no museu, na Biblioteca Pública de novo. Fui professor freela, né? Freelancer na FACAM. Eu dava aula no curso dos interiores. E desde 2012... A tua câmera inverteu de novo pro teclado. Ah, tá. E agora, Djalma? Espera aí. Agora, apareceu aqui para mim. Tá ok, né? Sim, continuando, aí eu tive essa formação como bibliotecário, né? Trabalhei em diversas bibliotecas e desde 2014 eu trabalho aqui no Tocantins, né? Na Biblioteca do Sul. E hoje a Djalma me convidou, né? Vamos participar falando de um assunto que eu adoro, que eu gosto, quem me conhece sabe, que é normalização, né? Na verdade, como utilizar a normalização para evitar plágios em trabalhos acadêmicos. E eu fiz um roteirozinho aqui, só um instante. Eu vejo assim que normalização, eu trabalho com normalização praticamente desde 2001, não, desde 99, quando entrei na UFMA, desde o segundo período lá, eu sou apaixonado por normalização. Foi algo que me inseriu assim, que eu olhei de minha cara, isso aqui foi feito para mim. E contar um pouco da minha história como eu cheguei eu queria contar um pouco como eu cheguei na biblioteconomia, né? Eu adorava, lógico, adoro livros, se bem que a biblioteca escola que eu estudava não tinha biblioteca, mas eu tinha muitos livros em casa. E uma coisa que me chamava muita atenção nos livros que eu gostava era justamente o formato físico do livro, a ficha catalográfica, a elaboração de todo esse conteúdo, né, de um livro. E então eu digo, nossa, que profissão que a gente aprende para fazer isso aqui, né, para trabalhar com livros e tal. E como eu gosto muito como eu gostava muito de livros, eu não conhecia biblioteconomia, o primeiro vestibular que eu fiz foi para letras. Aí, quando eu fiz o vestibular, recebi aquele manual do usuário, do estudante, que mostra todos os cursos. Aí, quando eu li lá a biblioteconomia, que eu li, eu digo, nossa, adorei esse curso, eu acho que é esse aqui. E hoje sou bibliotecário. Bem, então assim, eu aproveitar e falar da live que eu assisti da Michelle. A Michelle, no minuto 36 do vídeo, falou que ela vê alguns alunos sem interesse do ensino médio, né, assim, por leitura, mas que tem aqueles que leem por obrigatoriedade, tem aqueles que se destacam na leitura. E eu me identifiquei muito com isso,
E na época que eu era professor na Facam, dava aula nos interiores, eu fui dar uma aula, se não me engano, em Lago da Pedra, não lembro, Bom Jardim. Eu sempre levava um CD com vários e-books para sortear para os alunos. Aí de uma turma de 35 alunos eu perguntei, quem aqui gosta de ler? Aí dos 35, uma aluna só levantou a mão. E eu digo, nossa, aí eu perguntei, qual livro você leu recentemente? Ela disse, eu terminei de ler ontem O Mundo Assombrado pelos Demônios. Eu digo, nossa, é um clássico de Carl Sagan. Então, assim, eu associo esse tipo de experiência a que eu olhei da Michelle, né, no vídeo dela. Achei muito interessante. Estão me ouvindo bem, né? Sim, então vamos ao conteúdo agora falar sobre normalização, né? Normalização acadêmica e plágio. Assim, eu estou no grupo da ABNT desde setembro de 2014, né? Mas eu tenho que explicar uma coisa. Por exemplo, eu não participo das reuniões da ABNT por um motivo. Eu não gosto de viajar. Mas eu participo, assim, ativamente, que eu mando as minhas considerações, né, para o comitê, e essas considerações vão para a pauta, nas reuniões e tal. E eu participo dessa forma. E pelo fato de ser uma paixão que eu tenho pela normalização, eu defendo muito o uso da ABNT no Brasil, porque, lógico, existem várias outras normas que as pessoas falam, Vancouver, a APA, a norma de Chicago, que foi a norma que deu base para a ABNT. Só que, assim, eu defendo o uso da ABNT porque eu vejo ela como uma norma completa. Ela é uma norma completa porque ela traz modelos de normalização da capa ao índice, enquanto as outras não, né? E eu defendo também que o bibliotecário se insira nesse serviço de normalização, principalmente nas instituições, que tomem a frente, porque não é dizer que outras pessoas não podem trabalhar, lógico, mas é uma área, pode-se dizer que é da natureza da nossa profissão, né, de biblioteconomia. Tanto que na maioria das normas, você pode ver lá aquela nota, né, que casos omissos, né, se tiver na norma, você consulta o código de catalogação vigente. E qual é o código de catalogação vigente? É o ACR, né, aqui o ACR. E só quem usa é praticamente o bibliotecário, que usa o ACR. Por isso eu defendo que o bibliotecário tem que tomar frente, principalmente nas instituições com base nos trabalhos, elaboração de manual, essas coisas. E, lógico, o Comitê 14 são, em média, 33 normas da ABNT, mas tem duas que eu considero assim, mais importantes para trabalhos científicos, que são normas que evitam o plágio, né? Por isso que está inserido aí a questão de trabalho acadêmico com plágio. É a 10.520 e a 6023, né, respectivamente norma de citação e de referência. Que, ao meu ver, né, eu digo, para mim é o baião de dois, né, do trabalho científico, essas duas normas, né. Elas te dão base para tu trabalhar com as fontes corretamente. E quem é bibliotecário, trabalha com normalização, acho que aqui de repente deve ter muitos, já teve algum embate, né, com algum professor, ou até com aluno, com banca, alguma coisa em relação às normas da ABNT. Por quê? Quando você normaliza o trabalho, aí de repente chega na banca, e a banca, não, mas eu quero de acordo com o manual da instituição. Às vezes o manual da instituição está desatualizado, às vezes o manual da instituição não é o da ABNT, e o professor quer fazer da ABNT e tal. E já tive diversos, eu vou dar uns exemplos aqui, né? Lógico, não citamos nomes, mas já tive diversos embates, assim, com professores, com bancas, principalmente com relato de alunos, né? Eu tive alunos que me relataram que o trabalho deles voltou da banca porque a banca queria que ele justificasse as referências. Aí eu digo, nossa, mas as referências não são justificadas. A pessoa fica até espantada. Eu digo, como não? A banca mandou porque eles que tinha que justificar para ficar de acordo com a norma.
Eu digo, não, mas referência não só. Ah, mas antigamente era, né? Eu digo, não, nunca foram. Nunca foram justificadas. Inclusive, eu ensino que é, na maioria dos meus alunos, que é a regra mais fácil da BNT, regra 6.3 da NBR 6023, né? Que mostrava que as referências são alinhadas à esquerda e tal. E também faço tive também um outro, vou dar aqui um outro exemplo de um problema que tive num trabalho que eu normalizei, que o professor voltou e pediu para rever toda a norma, aliás, pediu para rever uma citação, na verdade uma referência. Ele, consulte a norma de referência. Aí eu consultei a norma, normal, assim, tal, olhei tudo, tintim por tintim, e não vi nada de erro gritante, né, de errado e tal. Aí eu perguntei, professor, mas onde é que está o erro aqui? Ele, não, nessa citação de vídeo, você não colocou o nome do autor. Eu digo, mas de acordo com a regra 713.1 da NBR 623, as referências de vídeo entram pelo título, não pelo autor. E eu estou dando vários exemplos já explicar o porquê. Um outro exemplo também é que eu normalizei um TCC de uma pessoa da família, e o professor pediu para ela se basear pela norma ABNT 2009. Só que não existe a ABNT 2009, e em 2009 não saiu nenhuma norma da ABNT. Outro caso, de um amigo que eu normalizei o trabalho, e ele falou que o professor pediu para ele consultar a norma ABNT2. Eu digo, gente, você sabe o que é ABNT2? Ele não, é um modelo de teclado. É aquele que vem com Alt GR, né, que é alteração gráfica e tal. Esse é o ABNT2. Então, por que eu trago essas questões? Por que eu bato muito na tecla? Porque se normalização é um dos critérios em trabalho científico para contar ponto para o aluno, pode reprovar, não é verdade? Então, assim, eu entendo também que tem bibliotecários que não gostam de normalização, mas eu defendo que as pessoas têm que abraçar essa causa de trabalhar com normalização, tomar frente dos trabalhos e tal. Por exemplo, do que é a ficha catalográfica. A ficha catalográfica, eu falei assim, gente, tem bibliotecário que não gosta de fazer ficha catalográfica. Eu considero uma arte, né? Eu adoro fazer ficha catalográfica. Inclusive, nos trabalhos que eu estou normalizando, eu coloco, né, na ficha catalográfica, eu estou colocando acima ou abaixo, aquele dizer como referenciar esse documento. Eu já boto a referência da monografia e tal. Eu acho que facilita. E assim, por gostar, voltando a falar da ficha catalográfica, que é que só o bibliotecário pode fazer. Entendeu? E tem muita gente que não gosta, e faz parte também da normalização dos trabalhos. Vocês sabem, né, que exigirem trabalhos acadêmicos. Eu até brinco com alguns amigos, né, que eu digo que quando eu morrer, eu quero minha lápide em forma de ficha catalográfica, né? Eu até brinco, digo, qual vai ser o dizer na lápide? Eu digo, você sabe que aqui o César Castro foi meu orientador, né? Eu digo, bota lá, aqui Jason, ex-aluno de César e tal. Ele vai me matar depois disso. E também, falando assim, questão desses erros de normalização, que ajudam a pessoa a cometer o plágio, né? Eu não levo nem muito a sério a questão de erros estéticos de monografia, de trabalhos em relação à normalização, como, por exemplo, o tamanho de fonte, tamanho de página, letra, que também é importante. Mas, para mim, deixa eu ver, erro de fonte, de tamanho de página, porque eu sei que nem todo trabalho é perfeito, né? Como diz aquele filósofo grego, né, estoico, Epíteto, né, que diz que a gente não deve se preocupar com a perfeição. Então, eu vejo assim que a normalização é importante, mas tem duas... Eu não sou tão cri-cri com normalização, não, mas tem dois erros que eu acho assim, imperdoáveis em qualquer trabalho científico. Que agora eu vou explicar o porquê do plágio. Que é referência e citação. Porque se você seguir a ordem certinha de referenciar e citar um documento, você não tem como cometer plágio, né? Porque quando você cita uma referência, e de repente, até quando essa referência é atribuída a um autor que não é aquele, eu considero um plágio, né? E também porque com a facilidade que você tem hoje de encontrar vários documentos na internet,
De repente, você fazer um trabalho, não ter cuidado devido com citações e referências, poxa, acho que isso enfraquece muito, né, o trabalho científico. Porque eu vou dar um exemplo aqui de uma citação que eu queria pegar, que era de uma palestra que eu assisti na internet, do Briquet de Lemos, né, todo mundo conhece. E o Briquet de Lemos falava, ele estava lendo um trecho de um livro, e eu gostei naquele trecho e queria utilizar numa citação de um trabalho que eu estava escrevendo. Eu tipo, cara, eu quero pegar essa fonte. Aí ele falou o nome do livro, né, que era Morte da Literatura, do Alvin Kerner. E o Briquet de Lemos leu na hora aquela citação e o livro estava em inglês, não tem ele em português. Ele leu em inglês e traduziu na hora. Eu digo, nossa, eu queria citar esse documento. Só que eu não queria citar o vídeo, né, do Briquet de Lemos, eu queria aquela fonte. Até porque a citação que ele estava se referindo, dentro desse livro do Alvin Kerner, era do Max Wilbitz. Max Wilbitz. Aí, se eu fosse citar o vídeo, seria um ápode do ápode do ápode. Né? Então, eu queria a citação original. Então, eu entrei naquele site Internet Archive, né? É bem interessante, e lá tinha um livro disponível em inglês. E aí você faz o empréstimo do livro, né, de graça. Aí fica disponível para você por 14 dias. Então, eu peguei o livro, fiz o empréstimo do livro na internet, acessei e com as palavras que o Briquet de Lemos traduziu a citação, eu traduzi de volta para o inglês, dei um Ctrl F lá, encontrei a citação na página 112. Eu digo, legal, já tem o APOD, né, já tem o livro, a citação do Max Wilbitz, que diga, dentro do livro do Alvin Kerner. Mas aí também eu consegui, recentemente, acessar a citação original do Max Wilbitz numa revista de 1987, né? Eu digo, nossa, que... Então, assim, é uma prova de que a gente consegue encontrar esse material. Eu não sei se tem como vocês olharem. É esse aqui. Tem como ver, Djalma? Mostra aí. Eu tenho. Tem como ver? Eu não sei se fica muito claro e tal. Entendeu? É na Internet Archive, esse documento. Se tu precisar, eu tenho eu tenho essas referências todas, né? Se alguém se interessar. Ah, certo. E... Vai passar pra gente e vamos montar as artezinhas e divulgar. Tranquilo. Eu ainda tenho que fazer as Aí... minhas. Eu não fiz. Eu não fiz. Então, é assim, é possível a gente encontrar fontes originais de documentos e eu vejo assim, a gente tem que trabalhar bem essas fontes originais de buscar, porque eu acho que enriquece muito qualquer trabalho científico. Eu vou trazer outros assuntos aqui. Mas também, com base nisso, eu quero fazer uma outra crítica, que é um outro embate que eu tenho com professores, até com alunos, que é quando vão elaborar trabalho científico, você pega, por exemplo, um trabalho, cara, e ele tem citação atrás de citação, atrás de citação, tem citação até na introdução, que nem é recomendado. E aí você vai lá no capítulo 2, capítulo 3, cada parágrafo é uma citação. Aí eu me pergunto, eu digo, gente, qual a sua indicação de responsabilidade desse trabalho? Você é compilador, é tradutor, é organizador, é editor? Porque autor eu acho que não é. Entendeu? Porque a citação serve para você se coloca no trabalho, escreve, e aí confirma ou nega o que você está defendendo ali com outras fontes. Então isso sei lá, me aborrece muito, né? Me deixa muito inquieto quanto a isso. Aí a pessoa chega, nossa, Marcelo, mas tu acaba de dizer que é importante ter citação. Eu digo, lógico, citação é importante. Mas tem que ser usado de forma moderada, porque você tem que só colocar no trabalho, aquele tipo de coisa. Não vamos confundir otomano com otomana, né? É possível se colocar no trabalho e defender seu ponto de vista naquele trabalho com essas fontes. Eu sempre trago uma frase, assim, tipo um bordão, você precisa citar e referenciar para não plagiar. Né? E uma outra crítica também que eu faço em alguns trabalhos acadêmicos. Todas essas críticas estão em forma da elaboração do trabalho, para explicar um pouco o porquê de utilizar essas regras para evitar o plágio. Tá?
Aí uma outra crítica que eu faço é em relação a resumos de trabalho, porque eu vejo também que tem alunos que quando escrevem algum trabalho, eles vão fazer citação, eles fazem a citação direto do resumo. Eu digo, nossa, mas você não leu, você só leu o resumo. Né? Aí eu sempre aperto muito isso com meus alunos, principalmente. Mas também existe uma crítica em cima da construção de resumos, porque os resumos não seguem algumas normas, principalmente resumos de revista. Né? Eu olho o resumo de uma revista científica e começa lá. Esse trabalho fala sobre... Aí vem o título do trabalho, já ocupa 3 linhas. Eu digo, nossa, para mim está enchendo linguiça, porque todo mundo já sabe que este é um trabalho. Né? E existem regras para começar um resumo e tal. Então, me preocupo muito com isso. Porque trabalhar, inclusive, essas fontes, acho que elas têm que ser trabalhadas, inclusive, de forma correta, que possa trazer uma certa coerência, né, no texto, todo mundo sabe disso. Como, por exemplo, se você quisesse escrever um livro sobre harmonia e pegar umas frases lá que falam de amor. Digo, mas será que está dentro do contexto? Porque, poxa, o Mein Kampf do Hitler tem 38 vezes lá a palavra amor e não tem nada a ver com harmonia. E um outro exemplo também que eu gosto de usar para expressar isso é a famosa citação: um país se faz com homens e livros, né, do Monteiro Lobato. É muito bonito, é usado em campanhas de leitura e tal, mas depende do contexto. Se você for utilizar um trabalho científico, por exemplo, falando sobre leitura ou literatura no Brasil, tecnicamente fica fora de contexto, né? Porque essa frase abre o 4º capítulo do livro América, né, de Monteiro Lobato, de 1932 ou 29, não lembro a primeira edição, e ela se refere, na verdade, aos Estados Unidos, né, que, na verdade, é o personagem lá do livro sendo ciceroneado lá pelo Mr. Slang, fazendo uma visita ao monumento de George Washington e Abraham Lincoln. Né? Aí, então, ele fala, um país se faz com homens e livros, referindo aos Estados Unidos. Por isso que eu acho que quando se refere um trabalho em relação ao Brasil, fica um pouco fora de contexto. Eu digo, não era bem isso que o autor queria dizer, entendeu? Aqui no meu roteiro tem Agora eu queria falar também de algumas frases que são atribuídas a autores que eu considero, lógico, são frases famosas, que até hoje as pessoas utilizam de forma errada. Né? E talvez a mais famosa delas seja aquela que é atribuída a Voltaire. Né? Eu posso não concordar com o que disseres, mas defenderia até a morte o direito de dizê-lo. Porque essa frase não é de Voltaire, é atribuída a ele, mas não é dele. É da biógrafa dele, né, a Evelyn Beatrice Hall, que escrevia sob o pseudônimo de Stephen de Tenente-Rey. E esse livro original, Os Amigos de Voltaire, é de 1906. E ele está disponível na internet. E essa frase original, em inglês, está na página 199. Eu tenho ele aqui. Nesse mesmo site, o Internet Archive, você tem acesso a esse documento. Está lá na página 199, um livro de 1906. E mesmo ela confirmando que essa frase não é de Voltaire, e sim dela, ainda hoje as pessoas utilizam como sendo de Voltaire. Né? Para você ter uma ideia, em 1939 ela mandou uma carta para uma editora, uma revista americana, explicando que a frase não é de Voltaire, e sim dela. E ele publicou um artigo falando dessa carta em 1943, nessa mesma revista. O nome do artigo é Voltaire Nunca Disse Isso. E eu consegui o arquivo original também, de 1943, né, relatando que ele recebeu essa carta dela e tal, dizendo que a frase era dela e não de Voltaire. Mas ainda hoje se utiliza a frase como se fosse de Voltaire. Né? E uma outra frase também muito famosa, que já foi atribuída a Francis Bacon, Shakespeare, é aquela: vingança é um prato que se pode comer frio, que é do James Payn, escritor inglês. E também nesse site, Internet Archive, esse livro está lá disponível. Você pode acessar o livro. Essa citação original está em inglês na página 136, o livro de 1892. O nome do livro é O Moderno Dick Whittington. Então, assim, eu tô mostrando isso que, assim, tem como a gente conseguir fontes originais
para fugir, para identificar olha, como isso enriquece um trabalho, você tem uma fonte, a primeira publicação daquela citação na internet, né? E ainda assim as pessoas têm, eu não sei, alguma dificuldade de encontrar, de fazer busca, né, nessas fontes. E eu sempre trago esses exemplos, por exemplo, meus alunos, né? Eu até tenho uma frase bem legal que eu exponho assim no quadro e pergunto para eles de quem é o autor dessa frase, né? Aí eu coloco a frase: a bomba não permitirá que ninguém se dê ao luxo a morrer de câncer. Aí eu coloco vários personagens, né? E dentre eles está lá o Kim Jong-un, Hitler, Oppenheimer, mas eles ficam surpresos quando descobrem que essa frase é um trecho de um poema do Carlos Drummond de Andrade, né? O poema A Bomba. E uma coisa também, uma outra frase também que eu não poderia deixar passar, que é talvez uma das frases mais famosas, então, que circulam na internet, mas elas são citadas de forma errada. É uma frase do Paulo Freire. É fundamental diminuir a distância do que se diz e o que se faz, de tal forma que, num dado momento, a tua fala seja a tua prática. Essa frase é famosíssima, inclusive, por conta dessa frase, provavelmente, o Paulo Freire, em 2016, foi listado como o terceiro maior acadêmico, o terceiro maior autor mais citado, né, do Google acadêmico, perdendo só para Thomas Kuhn e Herbert Rogers. Tudo bem, agora o que é que tem de errado com esta frase? Todas essas publicações que você encontra no Google acadêmico que tem essa frase entre aspas, ela está na epígrafe. Veja bem, ela está na epígrafe, aí não tem o ano nem a página. Mas as pessoas acham que não precisa, né, ter, porque é uma epígrafe opcional e tal, mas segundo a regra 4216 da NBR 14724, a epígrafe deve ser elaborada conforme a norma 10520, que é a norma de citação. Então, deveria ter, estar entre aspas, deveria ter o ano e a página, né, ipsis literis. Aí eu comecei a fazer busca dessa frase do Paulo Freire. E encontrei em vários dos artigos que tinha na epígrafe, encontrei apenas em 2 artigos que ela estava como citação no corpo do trabalho. E em um trabalho de uma dissertação, eu tenho ela aqui, essa frase está citada, Paulo Freire, e referenciada como se estivesse no livro Pedagogia da Autonomia. Perfeito. E em outro trabalho, a mesma frase está referenciada como se estivesse no livro de Paulo Freire, Educação e Mudança. E eu digo, nossa, tá no Pedagogia da Autonomia ou tá na Educação e Mudança? Aí eu tinha os 2 livros na biblioteca, procurei, não achei, e eu digo, deve ser outra edição, vou procurar direito. Aí eu baixei os livros, quase toda a bibliografia do Paulo Freire, em PDF, e comecei a fazer busca dessa citação. E eu encontrei essa citação, ela realmente está no livro Pedagogia da Autonomia, mas onde é que está o erro? Que a frase, entre aspas, é fundamental diminuir a distância entre o que se diz e o que se faz, de tal forma que, num dado momento, a tua fala seja a tua prática, não é a frase verdadeira que está no livro. Ela deveria ser ela não deveria estar entre aspas, né? Porque ela não é ipsis literis o que está no livro. No livro está desta forma. As qualidades ou virtudes são construídas por nós no esforço que nos impomos para diminuir a distância que dizemos e o que fazemos. Este esforço, o de diminuir a distância entre o discurso e a prática, é já uma dessas virtudes indispensáveis. Ou seja, a frase é massivamente replicada nos trabalhos científicos na internet de forma errada. Porque a frase original, que é essa que eu acabei de ler, está na página 26 do livro Pedagogia da Autonomia. Aí, ou seja, aquela frase que eu vou utilizar não deveria vir entre aspas, porque ela não é ipsis literis, né? Que caracteriza entre tal e qual, né? São as aspas. Então, eu vejo assim que, lógico, a gente encontra muitos desses erros, eu acredito que é uma prática até de plágio, que tudo bem, tu citar o autor, não, tu fazer uma citação, copiar de autor e não citar, é plágio, mas tu citar errado, eu acredito que não seja uma forma de plágio, né? Porque tu não está dando a devida
informação, né, com aquela citação daquele autor e tal. E eu encontrei até um artigo do Pedro Garcia, de 2006, não é tão recente, mas estava lendo, que ele fala que no Brasil, 82,7% dos professores alegam ter se deparado com trabalhos acadêmicos que não foram feitos pelos alunos. Eu digo, nossa, gente, então, assim, o erro é realmente, o problema realmente é gritante. E eu vejo que um dos principais erros desse de citação, as pessoas pegam de trabalho, sempre, eu normalizo muito trabalho, eu vejo isso, a pessoa que pega uma citação por exemplo, de um artigo, e ela quer usar aquela citação, eu digo, beleza, só que aquela citação é a interpretação de outro autor, ela quer usar aquela citação ipsis literis, né? Aí, ou seja, ela não usa já erra duas vezes, porque não usa o apode e ainda começa a citar o autor errado. E isso vai se replicando em diversos trabalhos na internet, que eu tenho acompanhado, que são disponíveis na internet. E a gente sabe, né, que o problema de plágio é um problema, acho que seríssimo, né? Tem vários casos famosos, inclusive acho que no Fantástico, alguns anos atrás, gostou daquela escritora que estava acusando o padre Marcelo Rossi, né, de ter plagiado um trecho dela, um poema dela no livro Ágata, e que, na verdade, descobriram que era golpe dela e tal. E tem vários outros casos, como, por exemplo, Paul Schmidt, que são casos famosos de plágio. Tá? Paul Schmidt foi presidente da Hungria, ele escreveu a tese dele sobre história dos Jogos Olímpicos, e 20 anos depois descobriram que das 215 páginas, 180 eram copiadas de outro trabalho, né? Era plágio. Por conta disso, ele perdeu o cargo de presidente. Né? Um outro caso também famoso, da Annette Schavan, acho que era a ministra de Educação da Alemanha, também escreveu um trabalho, e 30 anos depois descobriram que esse trabalho dela era plágio. Ela perdeu o título de doutorado, e ela foi a quarta autoridade na Alemanha a perder título por conta de plágio. E um outro também caso famoso é do Yoshiki Sasai, né, que era um cientista japonês, especialista em células-tronco, que ele escreveu um artigo para a revista Nature, né, americana, inglesa, junto com, acho que, outros pesquisadores, e, de repente, os dados foram contestados. O artigo tinha sido publicado e foi retirado, né, 6 meses depois. E aí ele ficou tão perturbado que ele ficou internado mais de mês com estresse psicológico, e quando saiu ele se matou, se enforcou no próprio ambiente de trabalho, né? Aí eu digo, gente, não aguento a pressão. E eu associo, inclusive, esses erros, esse problema de plágio, de erro de citação, às fake news que a gente recebe, né? Por exemplo, umas semanas atrás eu recebi uma, que é famosa na internet, falando do Charles Chaplin, né, que fala lá que Charles Chaplin faleceu com 88 anos, mas deixou 4 lições, não sei o que. Aí tem umas frases muito bonitas, né, falando sobre Deus, sobre natureza. Só que o que me incomodava é que eu digo, gente, conhecendo Chaplin era ateu. Né, eu não acredito que ele escreveu essas frases, e também não encontrei nenhum documento físico. Aí eu, instigado com aquilo, comecei a fazer uma busca e descobri que parte desse texto é do Ratan Tata, que é um empresário indiano, né, dono da marca Land Rover, numa palestra que ele fez em Londres, em 98. Mas esse texto já foi atribuído a Victor Hugo, Chaplin, Steve Jobs. Inclusive, eu entrei em contato com o Brian Ketchum, que é um bibliotecário lá do Missouri, Estados Unidos, um bibliotecário americano, perguntando, e ele descobriu que lá também esse texto estava rodando por lá, e disseram que era de um bilionário, Steven Golds, mas esse bilionário nem existe, né? Na verdade, era uma analogia ao Steve Jobs, né? Aí, ou seja, esse texto é um compilado de vários trechos copiados e que se replica por aí dizendo que é do Charles Chaplin, e não é. E às vezes a gente rebate, eu fico nos grupos, né, inclusive rebatendo, né, as pessoas, e chato que as pessoas ainda se zangam quando a gente tenta passar esse tipo de informação. Então, assim, eu vejo que esses erros, assim, eles acontecem e vira realmente uma cadeia, né, vai se replicando.
Mas tem sempre como a gente identificar, né? Por exemplo, numa citação, tem sempre como você identificar a data, né? Às vezes a pessoa pega um trabalho, você diz, eu não sei qual é a data, bota lá sem data, esse dele. Não, mas sempre tem como você identificar, você olhando a regra 8613, na NBR 6023, tem vários exemplos lá de como você identificar a data de um trabalho, de um trabalho, né? Desde o ano provável, o ano do copyright, um espaço de anos, né? De 10 em 10 anos, tal. Você pode utilizar esse tipo de informação na referência, que vai esperar, inclusive, com a data que vai vir na citação. E além desse exemplo da ABNT, lógico, acho que recorrendo ao código de catalogação, né, o ACR também traz outros recursos. Então, assim, eu digo que o uso da ABNT, ele é muito... Ele é completo, né, que ele te dá todas as informações, esses subsídios, né, para você conseguir completar uma referência. E eu acho, inclusive, ela até mais completa que a norma americana, apesar da norma americana, a INSE americana, na regra 24.1522, tem até exemplo de citação e referência de conversa telefônica. É. Aí, eu vejo ela de vez em quando, eu gosto. E aqui já com quantos minutos? Tô quase finalizando já. Tá, e a gente já tem perguntas, comentários, muitos comentários. Tivemos Nossa, 66 espectadores simultâneos. Tu tem muitos fãs. família grande. É bom ter família grande, né? É bom, é bom. Aí eu tô quase terminando. Vou falar também Tá. sobre as pessoas devem, tudo bem, achar chato, você está procurando fontes na internet, fazer busca em bases de dados, mas como eu falei, tem como a gente encontrar esse material, porque a pesquisa realmente é um processo de lucubração, né, de você ficar a noite toda fazendo pesquisa, buscando fontes, escrevendo. Tem até uma citação da Terezinha de Ferraz, esse livro é excelente, é um livro de 1975 chamado A Informação na Área Nuclear e a Estrutura de Trabalhos Científicos, de 75, do BBD, Bicton, da época. Né? Ela fala, o ato de ler, selecionar, anotar e arquivar referências pertinentes a documentos de interesse à pesquisa que se pretende empreender, compreende uma série de procedimentos executados com a finalidade de identificar, localizar e obter determinados documentos para, com eles em mãos, referenciá-los e, em seguida, ordenar para referências de acordo com critérios especiais com objetivo explícito de posterior utilização. Ou seja, de você trabalhar essas fontes, né, e ter esse material para futuras pesquisas. Né? E, inclusive, falando de futuras pesquisas, eu estou terminando de escrever um artigo justamente sobre erros de normalização, de citação em trabalhos acadêmicos, e eu faço uma analogia a esses erros, né, à teoria do caos, né, a algumas teorias do caos, né, como, por exemplo, a lei de Scoop, não sei se alguém aqui conhece, que a lei de Scoop diz o seguinte, em qualquer discussão envolvendo ciências e medicina, citando o Walitu, como uma fonte credível, você perde o argumento imediatamente. Por quê? Porque esse site, o Walihu, ele é famoso por propagar pseudociência, né? Propagar inverdades. Então, ele diz que, na verdade, isso é aplicado em qualquer argumento científico. Se você utilizar uma fonte que não seja fidedigna, automaticamente você perde a moral no discurso, né? Mais ou menos isso que quer dizer. Aí uma outra lei também que eu faço essa analogia, né, a citações em trabalhos, é a lei de Pullman, né, que relata que diz que a opinião de uma pessoa pode mudar a partir do que ela lê na internet, fazendo com que a mesma chegue a opiniões sem sentido. Mas uma das melhores também, para mim, é a lei de Coleman, né, que diz as pessoas aceitarão sua ideia muito mais facilmente se você disser a elas que quem criou foi Albert Einstein. Né? Então, assim, já finalizando, eu recomendo assim, o uso de normas, né, da ABNT por considerá-las completas, né, em relação a outras normas.
E pelo fato de ser nacional, porque a gente fala tanto, não, a gente tem que consumir a cultura nacional, tem que assistir filme nacional, tem que ouvir música nacional, então por que não utilizar as normas, né, da ABNT? Porque não tem instituição que, não, a gente vai usar a norma de Vancouver. Não, tudo bem, norma de Vancouver, se você for publicar numa revista estrangeira e tal, mas eu acho que a norma da ABNT de uns anos para cá, para mim, inclusive, ficou muito mais fácil de se interpretar, né, de se utilizar. Então, assim, defendo com unhas e dentes. Pelo fato de ser completa. Quando meus alunos fazem trabalho, por exemplo, eu digo, não, gente, por favor, não peguem referências fidedignas. Por exemplo, quando vão citar alguma lei, eu sempre recomendo citar direto do Diário Oficial, né, que ele traz elementos para você preencher uma referência, porque é um periódico. Né? Agora as pessoas, não, vou pegar do site e tal, vou pegar não sei o que não tem página, que às vezes o ano não bate, você não sabe se está naquele site, amanhã se aquele site vai estar disponível ainda, entendeu? Então são recomendações que eu sempre dou. E sempre aquela dica, né? Referenciar, citar e referenciar para não plagiar. Cansei, Djalda. Acabou, e aí? Nós temos perguntas, comentários, muitos elogios. Vários. Nossa. Olha, tu foi... Acho que um dos que chegaram à marca de 66 espectadores simultâneos. Parabéns. Nossa, legal. Obrigado, pessoal. Para ver aqui se eu estou indo certo. Regina Veiga. Não podemos permitir que muitos professores se metam na nossa área, pois muitos não têm domínio e questionam o nosso serviço. Verdade. Verdade. Pergunta do Eric Pires. Como ocorre o plágio indireto? Nossa, plágio indireto? Eu acho que quando você interpreta, talvez, eu não sei se a pergunta que ele quer, a resposta é realmente essa. Quando ele interpreta uma fala de um autor, mas se ele não muda a ideia do autor, ele usa a ideia do autor, né, com outras palavras. Eu acredito que seja isso. Né? Ele também pergunta aqui, você tem pretensão de elaborar projeto de extensão a respeito de normalização e plágio no ensino fundamental e médio? Não, nunca, de repente, uma ideia, né? Porque algumas pessoas, inclusive, dizem que a origem do plágio vem desde lá do ensino médio, quando a pessoa, por causa da cola, né? De colar, mas eu acho que não, porque, confessando aqui, eu sempre colei até a 8ª série e não cometo plágio hoje, entendeu? Eita. Eu acho que esse copia e cola é desde o ensino fundamental. Pois é. Mas, na verdade, porque a gente não é estimulado a pesquisar, assim, né? Ia na biblioteca, pegava os livros, a gente copiava, às vezes aparecia a figura, conforme a figura abaixo, né? A gente podia recortar, nem colar. Pelo menos na época eu escrevia, né? Hoje em dia copia e cola mesmo na cara dura. Na época eu escrevia, né? Daquele jeito, eu não sabia citar o autor, mas... Nós não aprendemos a citar, né? Pegávamos livros didáticos e íamos fazendo os nossos trabalhos. Pergunta da Biblioteca Surda. E sobre os templates dos periódicos, já facilita a organização da normalização ou ficamos dependentes? Pois é, porque alguns periódicos já trazem os modelos de referências, né? Por exemplo, o Cielo, ele já traz aquele modelo de referência de Vancouver, APA, a ABNT. Tem alguns erros, né? Mas eu utilizo muito, eu acho que facilita demais. Mesmo vindo com poucos erros, tem como utilizar. E também a questão dos autores, né? Que já vem lá o archive, né? Na maioria deles, né? Já vem identificado quem é o autor. Eu acho que facilita muito. Doutor Marco Gomes pergunta aqui, o SEUMA obriga seus alunos a citar em todo o parágrafo e ninguém reclama nada porque se tornou lei lá, na produção de um artigo pelo aluno. O que você acha? Pois é, eu acho que tira um pouco da originalidade do aluno, né? Dele escrever, né, o trabalho com as palavras dele e sustentar com algumas citações. Porque é errado? Não, mas assim, eu questiono qual a indicação de responsabilidade do aluno em cima de um trabalho que está todo citado, né? Digo, porque ali não tem palavras dele. Então, para mim, ele é um compilador, não autor.
Não tem quase um esforço intelectual, né? Pois é, e isso realmente é incentivo de algumas instituições que eu já presenciei, né? Eu, particularmente, não acho correto, né? Mas não tenho nada contra porque cada um elabora suas regras, né? É, Marco Gomes, doutor Marco Antônio Gomes pergunta de novo aqui. Por que só o bibliotecário tem esse conhecimento se todos produzem documentos? Eu acho que é porque. É, eu acho porque o curso de biblioteconomia, pelo menos em questão da normalização, o curso de biblioteconomia é o que disseca praticamente todas as normas da BNT, né? Mas, assim, não é só o bibliotecário que elabora essas normas, né? Eu descobri recentemente que tem engenheiros, biólogos, e tal, a maioria é bibliotecários. Mas eu acho que pelo fato, pelo menos assim, na biblioteconomia, a gente começou a estudar normalização no segundo período, e daí vai até o final, até a monografia, ou até depois da monografia, né? A gente é cobrado quanto a essas regras, né? Então eu acho que é um. E detalhe, o Comitê 14, que é um comitê que elabora documentos para edição de livros, suporte para bibliotecas, e assim. Então, são 33 normas, todas ligadas a documentos, que estão intrinsecamente ligadas ao serviço de biblioteca. Sem falar também que aquela questão que eu trouxe, né, que as regras que você não encontra na ABNT, a ABNT recomenda que você utilize o código de catalogação vigente, tecnicamente, né, a Bíblia do bibliotecário, né, o ACR2 praticamente. Uhum. Ele pergunta mais uma vez: gostaria de saber se o plágio é a única forma de punição para um que promove erro de normalização. A única forma de punição, pois é, aqui no Brasil, eu sei que tem alguns casos de pessoas, de professores que estão tendo título cassado, né? Temos casos famosos aí, que plagiaram, dizem que plagiaram trabalhos e tal. Aí não sei se recorre a alguma outra lei, tipo lei de direitos autorais, falsidade ideológica, eu não sei, não entendo de direito. Tem de falsidade ideológica. De vez em quando eu Né? entro no Instagram mesmo, uns perfis que vendem trabalhos prontos, né? E aí eles alegam a lei de direito autoral, né? Porque eles estão estariam cedendo Sim, o direito deles em prol do aluno. Mas aí, voltando à lei, essa outra lei de plágio, ela realmente é que invalida todo esse serviço que eles estão vendendo. pois é. Marco pergunta novamente. Já conseguiu observar grandes professores promovendo plágio em seus artigos? O que fazer? Só ignorar? Olha, eu também vi, né? É difícil dizer, né? Não sei como recorrer para dizer para a pessoa que aquele trabalho é plágio, que ela tem. Eu já me deparei com alguns casos de trabalhos que eu estava normalizando, e a pessoa, eu estava achando estranho que todo trecho que eu colocava na internet encontrava lá bonitinho e tal. Aí eu resolvi colocar o título. E apareceu um trabalho completo, né? Não vou dizer o nome da pessoa, então. Também nem lembro o nome da pessoa, melhor dizendo. Aí eu falei com a pessoa, digo, olha, o seu trabalho, eu estou devolvendo, eu já estava normalizando quase a metade, eu devolvi. Aí ela, mas por quê? Digo, olha, porque o seu trabalho é plágio, esse trabalho foi publicado há 2 anos atrás. Ela, nossa, copiaram meu trabalho. Eu digo, como? Se você está fazendo hoje, ele foi publicado há 2 anos atrás. Aí ela, não, faz o seguinte, muda algumas palavras. Eu digo, não, eu não faço isso, eu só normalizo, em texto eu não mexo. Aí eu devolvi o trabalho para ela e não sei o que aconteceu daí em diante, né? Mas assim, questão de denunciar, eu acho que, em caso de revistas, eu não sei, mas em trabalho, eu sei que tem acho que tem um trabalho aí do pessoal da banca, né, que passa o trabalho no farejador e tal, para saber se aquele trabalho é plágio. Tem uns programas que não são muito bons, não, mas tem outros que encontram tudo, entendeu? Então, eu acho que, pelo menos na atividade acadêmica, a punição seria a pessoa perder, de repente, O título, a né? chance de defender aquele trabalho, né? Ou até o título, não sei. Já teve uma professora da UFPA, se não me engano, que ela já
ela tinha defendido, já tinha alguns anos, já recebia como doutora, e depois de um tempo que descobriram o plágio, ela foi processada e perdeu o título. Teve que Mamografia de Brasília? o dinheiro dela. De uma tese de Brasília? Eu acho que foi do Pará, ela. Ah, tá. Tem uma também do Amazonas. Ela teve que devolver todo o dinheiro que ganhou como doutora. Pois é. Isso é uma punição. Também Sim, tem uma sim. professora da UFMA, era do curso de História na época. Pegaram 2 artigos dela, e ela era professora da UFMA e da UEMA. E não aconteceu nada com ela só foi advertida. Tá com os aninhos aí para trás. Uhum. Eu tive um trabalho, dois capítulos da minha monografia, né? Eu tô vendo isso ainda com um advogado, que foram copiados, né? E foram publicados no site. Só que o mais estranho é que quando tu chega no site, tu lê aquele texto, aí tu tenta copiar e diz que está protegido por direitos autorais. Né? É porque eu publiquei esse site num blog na época, e copiaram e publicaram no site, né? De trabalhos científicos e tal. Aí eu estava achando estranho, porque aquelas palavras, eu lendo aquele texto, estava muito familiar. Eu digo, gente, acho que quem escreveu isso aqui eu conheço. E era eu, né? Eu sido eu. E quando eu fui na referência, aí eu tive certeza. Por quê? Todas as referências, para mim, é uma marca minha. Todas as referências que eu elaboro, eu coloco o número de ISBN e os elementos complementares, né, que não são obrigados, mas eu coloco. E lá estava com todos eles complementares, direitinho. Eu digo, gente, o trabalho é o meu. Aí quando eu bati com a minha monografia, foi dito e feito. Detalhe, o cara é professor de ética. Ética? Nossa. Eu saí daqui. Lá. Rodrigo Paiva, que foi nosso palestrante também aqui, falou sobre repositórios institucionais para pessoas surdas, né? Essa questão da Aí eu assisti, olhei. uma excelente live. Parabéns, Marcelo. Ótima experiência compartilhada. Vejo que muitos bibliotecários perdem a oportunidade de se destacarem no mercado de normalização, pois não possuem organizado que dê visibilidade a eles, perdendo muitas vezes espaço para profissionais de outras áreas. Recentemente, desenvolvi em conjunto com outra colega, uma assessoria acadêmica com site, atendimento por Skype, etc. Essa era uma demanda que tínhamos desde a graduação, e os resultados são os melhores, pois ganhamos visibilidade em mais uma área que, por natureza, é do bibliotecário. Sim, sim. Pergunta Olha, pergunta da Regina, da Gina Tavares. Como entrevistas de rádio, apenas lembranças, como você acha que ele pode citar? Entrevista de rádio? É. Ah, tem um modelo na BNT para entrevista, porque porque na verdade o que vai identificar a entrada na referência, aí nesse caso em si não é o meio físico, né? A entrevista de rádio, se ela tiver gravada, aí ela entra pelo título. Então, se ela tiver publicada em algum artigo, ela pode entrar pelo entrevistado, se eu não me engano. Mas tem essa informação na norma da BNT, não lembro de cabeça, mas tem. Pergunta aqui do Janailton, nosso colaborador do perfil. Existe uma dualidade nisso tudo. Por um lado, você quer um texto mais autoral. Por outro, os seus pares, orientadores, etc., podem questionar de onde você tirou isso. Da minha cabeça é meu pensamento. Aquela questão da gente de utilizar sempre citação em todos os parágrafos. Pois é, a pergunta. Dá para repetir a pergunta dele? Porque eu. Existe uma dualidade nisso tudo. Por um lado, você quer um texto mais autoral. Ah, tá. Por outro, seus pares, orientadores, etc., podem questionar de onde você tirou isso. Aí ele fala aqui, da minha cabeça é meu pensamento. Pois é. Aí, assim, é o pensamento do autor fundamentado nas citações, né? Porque eu acho um pouco incoerente você estar com um trabalho, encher um trabalho de citação. É errado? Não sei, mas é aquele tipo de coisa que eu volto. Eu discuto qual a indicação de responsabilidade que a pessoa tem
em relações de trabalho, que às vezes são 7 autores, 5 autores num trabalho científico, e o trabalho é citação atrás de citação, entendeu? Então, eu acho que descaracteriza um pouco a identificação, a indicação de responsabilidade de autor no trabalho, eu acho. Certo. Ele pergunta aqui, como enfrentar isso? Como enfrentar essa... Voltamos. Vamos voltar já com o Marcelo para terminar a nossa live, está muito interessante. Encerrou a live há pouco. Vou entrar em contato com ele aqui. Chamando aqui o nosso palestrante. Aqui. Certo. Chamando aqui nosso palestrante Marcelo Diniz, bibliotecário, normalizador, faz aniversário no dia da normalização. Oba! Oba, Marcelo, desculpa que encerrou a live. Sim. Eu não estou podendo acompanhar o tempo pela tela do tablet, aí eu acabou caindo. Mas vamos voltar aqui, ainda tem algumas perguntas aqui. Lembrando que a live do Marcelo, assim como todas as outras, estão sendo disponibilizadas no nosso perfil no YouTube. A Joyce Mirella está disponibilizando, fazendo download e colocando na página no canal do Bíblia Fora da Caixa. Sim, voltando à pergunta do Janaílton, é como enfrentar, Marcelo, essa questão de você quer fazer seu trabalho, quer mostrar sua visão, a sua análise sobre, né, a temática produzida, mas tem aquela coisa de ter que estar sempre citando um autor, como se você não pudesse criar nada, ter um insight. Pois é, como se você não pudesse produzir, né? Eu acho que isso tem que partir dos professores, que eu acho que eu não sei, eu entendo assim que está subestimando, né, a capacidade do aluno de poder se colocar, de produzir, de escrever. Eu acho que é aquele tipo de coisa. Acho que é uma conversa do corpo pedagógico, né? Acho que tem que partir também dos professores esse problema, né? A resolução desse problema, que eu considero um problema. Dos ápodes, né? Porque nós aprendemos que devemos usar quando a gente não tem acesso. Não tem acesso ao documento original, né? Isso, mas quando a gente coloca um que seja no nosso trabalho, a gente é questionado na banca. Como se a gente tivesse preguiça de ao texto original, sendo que a gente realmente não encontramos. Às vezes a gente até encontra, mas não tem acesso porque está em alguma base que é paga, né? A gente não tem acesso a esse documento, às vezes. Eu já me deparei muito com isso. Algumas informações assim. Está travada, Marcelo. Pois é, eu tô vendo aqui, eu tô congelado. Deixa eu tentar. A Joyce está me chamando a atenção aqui. Deixa eu tentar sair e entrar de novo, tá? Tá bom. Show de live com o Marcelo Diniz, grande bibliotecário, formado pela Universidade Federal do Maranhão, um dos grandes expoentes em normalização. Aqui no Maranhão, Tocantins, muito conhecido. Marcelo Diniz. Prata da casa, como dizem, né? Nossa prata da casa. Eu acho que essa semana nós temos vários bibliotecários do Pará, mas esse aqui em especial é do Maranhão, Marcelo Diniz. É a prata da casa. Deixa eu ver se ele já voltou. Conectando.
Voltou, Djalma? Tá invertida a câmera. Ah, tá. Agora sim. Tá vendo? Tá carregando ainda. Eu tenho que ter um companheiro aqui, Ah, porque eu não consigo olhar, eu tenho que me levantar, sair da frente, tecnologia. para dar acessibilidade aqui às pessoas com deficiências auditivas. Sei. Posso confessar um pecado? Diga. Eu não gosto do Instagram. Sabe, eu também vou confessar, eu não gosto do Twitter de jeito nenhum. Também não. Twitter eu não suporto. Eu até tenho um perfil lá, mas eu não alimento nada. Tô botando só as postagens aqui do perfil Bíblia Fora da Caixa, mas eu não gosto de Twitter. Tá aparecendo, Djalma? Não, ainda Ou ainda tá investido? tá invertido. Tá invertido. Acho que tá congelado. Mas eu gosto do Instagram. Eu acho o Instagram ele mais assim. Exibição, mas ele se tornou muito comercial, mais do que o Facebook até. Uhum. Acho que a imagem não tá ajudando, não, Djalma. É verdade. Mas qualquer coisa a gente vai só na voz. Tenta sair mais uma vez só. Se não der certo, pronto. Tá ok, sai de novo. Bom, gente, a gente tá tendo um problema técnico com o Marcelo. A questão, né, do vídeo dele. Tu vai fazer isso? Eu vou ver se ele já voltou aqui. Ainda não. Aguardar mais um pouquinho para ele finalizar a live, responder. Ainda temos alguns questionamentos. Lembrando que o Marcelo ele é um bibliotecário normalizador, ele é tutor de uma universidade particular. Essas questões da conexão do Instagram realmente é uma coisa. Não, ainda não voltou. Aguardar mais um pouco. Hoje nós também tivemos sorteio da camisa da T-shirt, nosso parceiro. Estaremos enviando para a ganhadora depois dessa quarentena. Ele vira a luz. Meu Deus do céu. Ai, Deus. Eu coloquei no IGTV a live. Voltou, agora sim. Tá Finalmente. fantástico.
Isso. Ai, quem ganhou foi a Levera, a camisa que a gente estava sorteando hoje à tarde. Vamos lá, vamos voltar aqui. A pergunta, na verdade, Virgem Maria, aqui. A do Janailton já foi. Ana Luísa Pinheiro. Marcelo, qual o valor da normalização por folha? Saudades. Oh, Ana Luísa, minha amiga. Sim, o valor de normalização, olha, eu particularmente há 3 anos estava cobrando, desde 2010, eu estava cobrando R$ 3, não, R$ 3,50 para R$ 3 para sistema Autordata e numérico R$ 3,50, mas eu aumentei agora de R$ 3,50 para Autordata e 4 para numérico, que dá mais trabalho, né? Mas eu fiquei sabendo que em São Paulo estão cobrando 7 por folha. O trabalho é o mesmo, Olha, né? tu tá muito barato. Pois é, todo mundo fala que barato, todo mundo fala que eu cobro barato e tal, mas eu me coloco às vezes no papel do aluno, entendeu? Até 2017 era 3, mas aí me chamaram a atenção. Tem muita gente Também que cobra R$ 3 para barato e é R$ 5. Fui chamado a atenção também. Só chega Marcelo, faz, tu entende normalização, cobra mais caro. Não, mas eu me coloco às vezes no local do aluno, mas às vezes eu cobro um pouco mais caro, mas eu sempre dou desconto. Quando o trabalho passa de 50 folhas, aí às vezes eu não cobro pré-textual, né? Às vezes eu faço assim. Até para dar uma ajuda, né? Para Sim, sim. os mero graduandos e tal. Mas em relação àquela questão, eu acho que foi até o Eric André que falou, que quando a gente normaliza, a gente é uma espécie de co-orientador. Sim, e tem aquela questão também de Jordan, por exemplo, quando a gente normaliza um trabalho, aí a pessoa manda o trabalho para a gente, aí ela fala, olha, já está até normatizado. Aí você já sabe que é daquele jeito, né? Eu normalizei o trabalho para um rapaz, e ele me falou, Marcelo, o trabalho já está todo feito, só quero que tu revise. Eu digo, beleza. Aí eu passei 2 dias revisando o trabalho dele. Aí ele perguntou, e aí, o que é que tu achou do trabalho, da normalização que eu fiz? Deu muito trabalho? Eu digo, olha, tua monografia tem 78 referências, correto? Ele, certo. Eu digo, pois é, todas estão erradas. Aí eu tive que corrigir todas e, consequentemente, corrigir as citações também, né? Olha aqui, o Rodrigo Paiva falou, algumas pessoas cobram R$ 10 por página. Fiquei sabendo também. A Josi Souza falou aqui, Josi, tu cobra R$ 10, Josi? Nossa, Josi! Tá hiperflexão. Ainda bem que ela é minha amiga. Vamos lá, gente. Mas quem tem ainda perguntas, dúvidas? Olha, a live eu coloquei a primeira parte eu coloquei no IGTV e será disponibilizada no YouTube em qualquer dia desses aí pela Joyce. Cobrem a Joyce. Em relação às referências que o Marcelo utilizou, ele vai repassar para a gente e nós vamos disponibilizar no nosso perfil, né? No nosso feed. Posso? Tranquilo. Eric Pires comentou aqui, tá rica, Josi? Não, geralmente eles chegam numa noite, geralmente à noite, na hora do desespero, eles pedem para a gente normalizar, que já está normalizado. E tem outra questão, por exemplo, eu nunca pego um trabalho para normalizar de um dia para o outro. Pode ser meu amigo, pode ser melhor amigo, eu não pego. Porque eu acho que é o nosso nome que está em jogo também, entendeu? Então, assim, por questão profissional eu não pego mesmo, porque geralmente eu passo a noite fazendo, aí eu pego em média de 3 a 5 dias antes de uma data que a pessoa me dá, eu gosto de entregar de 3 a 5 dias, dependendo. Às vezes eu olho primeiro, para ver o número de páginas, aí tendo uma visão geral daquele trabalho, eu sei em quanto tempo eu posso entregar. Mas eu nunca pego de um dia para o outro. Já tive, inclusive... Eu já fiz. Hiper já tive cansativo. problemas com isso, né? E também, assim, às vezes a pessoa... Eu olho qual é o trabalho e, assim, eu normalizo praticamente só a BNT.
E Uhum. quando tem muita interferência de orientador, de aluno, não, tem que fazer de acordo com o manual, e eu olho o manual está errado, eu já devolvi dinheiro, entendeu? Uma aluna que ficou chateada comigo, que ela pediu para normalizar o trabalho, eu normalizei o trabalho de acordo com a BNT, mas aí já perto de entregar, ela me falou que tinha o manual da instituição. Aí ela me mandou o manual, eu olhei o manual completamente diferente da BNT. Eu digo, não, esse manual aqui está todo desatualizado. E eu normalizei de acordo com a BNT. Ela, não, mas o professor quer de acordo com esse manual. E ela já falou brigando, né? Eu digo, olha, então vamos fazer o seguinte: tá aqui teu dinheiro, estou devolvendo e paga alguém fazer errado para ti, porque errado eu não faço. Muito bem. É porque para mim a questão não é o dinheiro. Nunca foi o dinheiro. É importante? É, mas nunca foi o dinheiro. Quem me conhece sabe. A Daniela Santos pede aqui de Dani. um manual de normalização que você elaborou, Célio. Sim, digitar no Google ABNT, TSUS, vai estar disponível lá. O manual. Eu vou atualizar ele esse ano. Na verdade, assim, como eu já sabia o que, quando eu fiz esse manual em 2017, e como eu já sabia o que ia mudar na ABNT, pelo fato de estar dentro do processo, eu já elaborei ele de acordo com as mudanças. Né? Então, ele está atualizado hoje. Certo. A Fransuelen, é isso? Então, Suelen, Ainda está na época de. Ainda está cobrando R$ 3,50. Tem que ser desde atualizado. 2010, desde 2010. Só passar a cobrar 5, né, Djalma? É melhor, né? Estudou tanto, se profissionalizou, especializou. Sim, sim. A Josi, Normalização, para mim é uma paixão. Normalização, eu adoro, cara. a Josi é que é o supra-sumo. R$ 10. Não, ela botou aqui, Pagava de 3 no R$ 10 máximo, assim, 4. para livros, né? Que livros requer uma concentração maior até. Sim. Mas, Olha, eu vou contar uma experiência interessante, Djalma. Numa época que eu estava desempregado, que eu vivia só de normalização, hum, chegou um professor, eu fui indicado, né, um professor para normalizar a dissertação dele, acho que da tese dele, lá da UFMA, ele, eu não lembro, acho que era de ciências contábeis, não lembro. Aí ele pediu para normalizar esse trabalho para ele. Normalizei e, aliás, ele foi na minha casa uma sexta-feira e lembro que nessa época eu estava duro de grana, eu estava devendo R$ 500 no cartão, praticamente. E eu normalizei esse trabalho dele e ele falou, digo, olha, você quer para entregar quando? Ele, olha, para entregar na quarta-feira. Eu digo, não, mas dá para entregar antes. Aí eu fiquei sexta, sábado e domingo praticamente direto, normalizando o trabalho dele. E mandei para o e-mail dele, né, para ele olhar como tinha ficado a normalização. Ele me respondeu dizendo que gostou muito da normalização. E falou, quanto foi? Eu digo, olha, deu, na época, eu lembro bem, R$ 366. Era um trabalho bem extenso. Ele, olha, gostei muito, tá muito bom o trabalho. Então, eu vou transferir o dinheiro para tua conta. Eu digo, tudo bem, beleza. E ele ia 366 mesmo? Eu digo, o valor foi esse, 366. Mas eu vou colocar um pouquinho a mais. Eu, tá, beleza. Quando ele mandou o dinheiro que eu fui olhar na conta, ele tinha mandado os R$ 500, que foi suficiente para eu pagar a conta do cartão. muito bom. Entendeu? Então, assim, A Rosiane está uma- aqui, não entenderam. Me referi a outra situação, não era sobre o preço. hum, Ela deve cobrar entre R$ 3 a R$ 4. Josi, a primeira Ju, impressão que fica, todo mundo achando que tá mais cobrou 10. barata. Ela também cobrou 10 em tudo. Quem mais? Celina comenta, você tem que cobrar R$ 10, Marcelo. Celina, tá? Celina é minha amiga aqui. A Jaciara Marques pede, por favor, repita o nome do material que está disponível na internet. O site é Internet Archive, isso que eu consegui fazer empréstimo do material. Internet Archive, né? Archive. Lá tem vídeos, fotos, livros, aí tem vários livros que você consegue fazer empréstimo, né? Ele fica disponível por 14 dias, a maioria em inglês. Mas aí o material que eu disponibilizar tem os links. Fransuelen, minha nova tabela, R$ 5. Meus clientes vão dar um pulo de susto. A maioria voltam, começam na graduação e vão até o doutorado. Muito bem. Sim, eu tenho pessoas que normalizam comigo já. Eu tenho praticamente uma família que na época eu trabalhava no Selma.
Eu normalizei para um rapaz, para o irmão dele e para a irmã. Né? Os três se formaram e normalizaram a monografia comigo. Eles sempre me procuram na hora de normalizar. Isso já está com muito tempo já. Teve uma vez só um rapaz que me ligou do Acre, eu não conheço. Ele pediu só ele só queria aprender como colocar aquela numeração, né, porque vem numerado a partir da introdução. E ele não sabia fazer aquela quebra de página. Aí ele, cara, Muita como é que gente eu não faço sabe. isso? Eu estou desesperado, como é que eu faço isso? Eu disse, não, cara, me manda o teu trabalho que eu faço. Aí eu fiz em 2 minutos e devolvi para ele. Ele, quanto foi? Eu disse, não esquenta nada não. Aí joguinho, dá para fazer, é legal, é Para divertido. fazer Mas assim, é mesmo. bom ajudar, né? Porque às vezes não tem porque cobrar algumas coisas, né? Eu acho que é um trabalho, às vezes, que a gente, até de orientação que a gente faz também, né? Desses trabalhos, telefone, internet e tal, como se estivesse no balcão da biblioteca, eu acho. A numeração de páginas, não parece, mas muita gente não sabe renumerar a partir da introdução. Quebra de Sim, página, sim. quebra de seção. Eu aprendi na marra com a professora Fátima Braga. Eu aprendi, eu peguei um tutorial na internet, só que na época que eu aprendi, era o Word 2007, 2013. Hoje eu estou usando hoje 2019, né? Estou usando 2019. Mas Hoje é o tem mesmo recurso. tutoriais também no YouTube que ensina a ser bem fácil. Tem, tem. Eu tinha colocado alguns tutoriais no YouTube ensinando a fazer sumário, Sumário sumário de automático. acordo, sumário de acordo com a BNT, né? Porque tem um sumário, por exemplo, uma dica para quem faz, nunca use aquele sumário automático, ele é horrível, ele desconfigura demais o trabalho. É verdade. Tem até, nesse livro, a ABNT, você pode botar no Google ABNT TSUS, tem um modelo de sumário pronto, já com o mesmo modelo que está na ABNT. Né? Você baixa o arquivo em Word e só faz alterar os tópicos. Eu deixei disponível lá. Certo, Marcelo. Ana Luísa Pinheiro pergunta aqui, Marcelo, sabe quando teremos mudança na norma de citação? Olha, eu sei que ano que vem vai mudar a norma de lombada e resumo. A dissertação ainda não tem prazo, que eu saiba. Mas eu acho que ela já foi para discussão na BNT. É uma das normas, eu já até mandei algumas considerações, né, para essa norma, mas ela não, até o momento, não teve nenhuma manifestação lá do corpo da BNT se ela vai entrar em pauta agora. Mas uma das mudanças que eu coloquei, uma das recomendações que eu coloquei para mudar nessa norma de citação é a citação de vídeo. Citação, porque eu acho interessante fazer citação de vídeo, lógico, no vídeo, quando você referencia, vem o título do vídeo e tal, mas você pode identificar a pessoa que está falando no corpo do trabalho. Mas a citação, por exemplo, de vídeo extenso, eu recomendo de colocar lá a entrada do vídeo, o ano, e o minuto e o segundo que inicia a fala e que termina no vídeo, né? De forma opcional até, para identificar aquela fala no vídeo, principalmente quando é um vídeo longo. Eu já uso isso praticamente nos meus trabalhos, né? Eu normalizo. A Daniela Santos comenta aqui, ele foi meu chefe no SEUMA. Quantas comissões de MEC, né, Celo? 19. Terceiro dia de trabalho, eu já estava pegando comissão. Terceiro dia. 2 meses de formado, entrei no SEMA, no terceiro dia estava em comissão de MEC. A Fransuele comenta, eu aprendi com a professora Fátima Braga também. Agradeço muito a ela, minha paixão pela normalização. Sim, na professora Fátima Braga, acho que eu também fiz normalização com a professora Rosário Almeida também. Né? Aprendi muita coisa. A professora Fátima Braga também. Ela está no nosso grupo, a DNT, né? A gente tem um grupo do WhatsApp para tratar só sobre para tratar sobre dúvidas sobre a BNT, né, normalização. A gente tem um grupo lá no WhatsApp. A Josiane, mais uma vez aqui, se retratando a respeito dos R$10 lá. Era um caso isolado, né? Os R$10. Sobre isso que falei, que muitas vezes somos coautores, co-orientadores. Mal entendido aí. Cobro de R$3 a R$4. Ah, Tá tá. certo, Júlio, tá Mesmo assim, certo. tá barata, Josi. A gente tem que criar uma tabela, Júlio. A gente vai formar uma tabela, José. Lucas, eu utilizo o sumário automático e configuro depois. Eu fiz isso no livro de normalização, mas dá um trabalho. A Regina Veiga, fui aluna de Cecília na US. Gente, eu sou mais nova, eu não conheci a Cecília, não sei nem se eu já vi ela.
Eu conheci, mas acho que no evento lá na UFMA. Só. Ainda tem aqui, ó. Aqui está surgindo as alunas dela, ó. A Josi, que ela foi aluna da Cecília Naúz e Luzimar Ferreira. Nádia Luziane, minha paixão da normalização é na UZ. Peguei a última turma dela. Regina Veiga, aprendi a amar com ela. Marcelo é a segunda referência para mim. Taxomique. Biblioteca Surda. Como não amar? Descarregou a pilha aqui. Só legendas. Ah, ela está agradecendo as legendas. Obrigada a você, Biblioteca Surda, porque Legal. é uma acessibilidade, né, para as pessoas com surdez. Muito bem. Então, Marcelo, muito obrigada. Sua Obrigado a participação, você. trazer os seus fãs, sua família, para assistir a sua live, aliás, no nosso perfil. A live do Marcelo vai estar disponibilizada no nosso IGTV aqui do Instagram e no nosso canal no YouTube. Amanhã nós temos também outra live com outro participante. Deixa eu buscar aqui que eu não lembro de todos. Joyce, tu quer dizer alguma coisa, Joyce? Mas tu pode te fazer teus agradecimentos, Marcelo. Tá. Eu queria agradecer o convite, né, do canal. Como eu falei, eu virei fã. Estou acompanhando direto, assisti as lives da Suênia, da Michele, da Meire Ferreira, da professora Leoneide, que para mim é prêmio Nobel em Biblioteconomia, né? Adoro a Leoneide. E agradecer as pessoas que assistiram a live, né? Puderam contribuir também com algumas perguntas. E também, Djalma, a gente nos conhecia também, a gente está se conhecendo. Eu fui em São Luís ano passado, aí eu tentei encontrar com o Djalma, acho que no conselho, né? Eu te vi uma vez Aonde? No CRB 13. Tu tava com o cabelo assim na altura do ombro, mais ou menos. Eu te vi uma vez. Eu acho que era a primeira vez que eu estava como auxiliar administrativo, assistente administrativo. E tu que sabe já aquele sistema SPW. Nossa, 2014. Foi o ano que eu vim para cá. Eu vim embora. Aí eu voltei agora em São Luís ano passado só. Nós nos falamos, mas não chegamos assim a conversar mesmo. Uhum. A minha memória às vezes é tão boa. Mas a minha também, mas eu não lembrava desse momento, não, Jota, desculpa. Lembro, mas foi era finalzinho da administração da Silvelene, se não me falha a memória. Sim, Silvelene. Foi quando eu fui recuperar meu CRB, então, para eu transferir para cá. Então fui eu que fiz todos os trâmites. Obrigado. Graças a Deus estou aqui. Sim, então, agradecer a todos, entendeu? E falar, pessoal, para curtir aí o perfil, né? Bíblia Fora da Caixa, muito bom. O canal no YouTube também. E agradecer a presença de todos. E obrigado. Muito bem. Amanhã nós temos a live com a psicóloga Daniele Melo, que vai falar sobre saúde mental em tempo de pandemia. Amanhã, a partir das 19 horas. Ontem nós tivemos uma muito boa, que foi com uma farmacologista, Assisti. Tayane. Gente, foi bárbara. Explicando a questão das fake news, né, em relação à Covid-19. Teve assim foi assim, Marcelo, teve uma sessão de denúncias, assim, que quem está usando a cloroquina, hidroxicloroquina, zinco com mais não sei o quê, e ela explicou assim, de uma forma tão leve, um bate-papo muito legal. Gostei demais. Eu mediei, assim, e ela é professora, é mestre em saúde, professora também, e tem um domínio do assunto perfeito. O Bolsonaro não consegue convencer ela a receitar a hidroxicloroquina para ninguém. Então tá, gente, aqui nós vamos nos despedindo, agradecer a sua paciência, a sua audiência, os 63 espectadores que ficaram com a gente na primeira live, os 30 e pouco que continuaram assistindo. E até amanhã, na próxima live com a Daniele Melo.
Boa noite. Tchau, Boa você. noite. Tchau, Gelson. Muito obrigada. Obrigado também.